Programa Tudo de Bom. Oferecimento Osanseg, a corretora de seguros do Grupo Osan. E Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. E hoje, como eu prometi para vocês, a segunda parte do bate-papo com o Jadir Albino, apresentador do Fronteiras da Ciência, aqui da nossa emissora, na Santa Cecília TV, que vai ao ar semanalmente já há quase 16 anos, né? Esse ano aqui a gente já completa 16 anos no ar. Boa tarde a todos os amigos telespectadores aqui do programa Tudo de Bom. E é todo domingo. Domingo às 7 da noite, as reapresentações, sábado às 9 horas da noite. E aí ele ajuda muita gente, eu tenho certeza disso. Você tem esse feedback, Jadir, com as pessoas que você traz no programa, para você falar, porque muitas vezes eles falam que as pessoas estão precisando ouvir, né? E na verdade, não como uma resposta, mas como uma luz no fim do túnel, né? O feedback que a gente sempre tem quando a gente sai na rua, né? Deve acontecer isso com você também, a gente sai na rua, as pessoas param para conversar. A gente sempre pergunta, olha, qual é a sua preferência de assunto? A gente vai se norteando dessa maneira para levar aquilo que as pessoas mais querem ouvir. Mas, na verdade, você sabe que muitas vezes, tudo aquilo que a gente fala muitas vezes, a pessoa já sabe, mas ela precisa ouvir para acreditar. Né? De outra pessoa, que não seja do seu núcleo familiar porque também, santo né? de casa não faz milagre. Né? Santo de casa não faz milagre, então de uma outra pessoa. E aí funciona bem, funciona para mim também, até que estou lá sentadinho apresentando. Nós somos privilegiados também, né? Porque a gente pode ter essa troca. Interagir com esse pessoal que tem esse conhecimento, né? E eu acho que acontece, pelo que eu pude perceber, o Jadir ainda é mais cético que eu. Eu acredito em muita coisa. O Jadir, ele gosta de provar, por isso que a gente vai até mostrar hoje algumas pesquisas, algum embasamento disso. Mas eu acredito muito nessa troca e de que nada é por acaso. Se aquela pessoa que a gente trouxe aqui tem um motivo de ser dela estar aqui. Você tem essa sensação que o universo atrai, que conspira, e a gente tem nós somos uns imãzinhos? Sim, eu posso até te dar um exemplo disso. O meu programa é como o seu, ao vivo, e a gente tem sempre, eu trabalho sempre com um convidado só, né, como você também muitas vezes faz. E a gente tem aquela preocupação, de repente, quando vem um convidado de fora, que às vezes vem convidado de Uberaba, vem de Recife, 2 semanas atrás veio um de Recife, Paulista e Rangel, então vem de longe, eles falam, meu Deus, né, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, um convidado só ao vivo, a gente passa por esse estresse, essa ansiedade, será que chega o convidado? E já teve uma oportunidade. Não, olha só o que aconteceu. Uma vez eu fui entrevistar um que ele era coautor com o Gasparetto. Ele tem vários livros em coautoria com o Gasparetto. É um médium de São Paulo. E ele falou assim para mim, olha, Jadir, eu moro em São Paulo, até para evitar a serra, eu tenho um apartamento no Guarujá, vou ficar no Guarujá, e aí estou mais perto do seu programa. Eu falei, tá bom. E ele foi para o Guarujá. No dia da entrevista dele, teve aquela greve tartaruga da Dersa, que acho que botava uma balsa só indo e voltando lentamente, e ele começou a entrar em desespero, ligava para a minha equipe de produção, falava assim, olha, eu não vou chegar a tempo, não vou conseguir chegar a tempo. Aí a gente desesperado aqui no estúdio da Santa Cecília TV, e aconteceu um fenômeno daquele dia. Nunca aconteceu isso nos 16 anos de Fronteiras, nunca aconteceu. Meu convidado da semana seguinte resolveu aparecer uma semana antes para ver como que é a gravação, até para ele se sentir à vontade. Aí você fala, é coisa de Deus ou não é? É uma manipulação externa ou não é? Ele veio, eu falei assim, desculpa, mas não é mais a semana que vem, você vai ser entrevistado hoje, porque meu convidado de hoje não vai conseguir chegar a tempo. Mas aí é merecimento também, né? Eu já acho que é merecimento, que né, Deus acha não, olha, já te trabalha tanto tempo. São os anjos de luz, né? Os teus anjos de luz que acompanham, acredito, isso acredito para isso sim. Eu acredito que a gente tem um certo amparo divino, os anjos que estão aí, os mentores, sei lá quem, mas tem gente sim amparando a gente com certeza, e quando você faz por merecer, eu acredito que eles estão ali na mesma frequência que você, porque tudo é frequência, como nós falamos no programa de ontem. Né? Exatamente. E você já percebeu que você afastou seus mentores,
anjos da guarda quando você está numa frequência que não está legal? Ah, sim, muitas vezes, porque a gente somos humanos, né? Então, muitas vezes a gente está tenso, você está nervoso, está estressado, algum fato que aconteceu que te deixou chateado. Naquele momento, você pensa em tudo, menos em algo divino. Então, você se afasta deles, com certeza. E é quando vem aquela sucessão de coisas ruins, até, que você comentou ontem também, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado. Nós falamos no programa anterior, ontem, né? Dessa questão de vivermos num caos, né? Principalmente no Brasil, o mundo inteiro, mas aqui está pior, né? Aqui a gente vê que é uma coisa muito complicada e a gente entra nessa energia. E, de repente, você vai indo sem perceber. E eu acredito nisso mesmo, que os anjos da guarda da gente, eles têm que ficar com a gente e a gente pode afastar se a gente não estiver legal. A gente só consegue ter essa comunicação e essa proteção esse anjo da guarda, mentor, seja lá o que você quiser acreditar, eu acho que a gente só consegue quando a gente está numa boa frequência mesmo. Eu já acredito em tudo. Para mim, eu já acho que eu tenho um exército. Eu tenho os mentores, os protetores, os anjos, Nossa Senhora Aparecida. Tem os reservas. Eu tenho um exército que anda comigo. Que bom, né? Tudo de bom. Tudo de bom. E eu sei que eu afasto, eles fogem de mim às vezes. Eu acho que nem eu tenho dias que eu estou virada no giraia. Nem eles querem saber de mim. Eles saem correndo. Mas é por aí. Enfim. Agora, nesse programa, vamos focar nessa questão das pesquisas, né? Do assertivo, do provar, de você meio como o São Tomé, né? Você só acredita se te mostram isso, até pela sua profissão, o engenheiro. Meu marido também é coaching, ele também foi buscar o inexplicável de uma forma que racional, né? Claro. Acho que essa questão do engenheiro é assim. E hoje, o que você vê, o que você pode mostrar para a gente que realmente, olha, isso aqui é real? É real. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar um pouquinho de imagem também, Renata, até trouxe aqui para os seus telespectadores. Antes de mais nada, é uma pesquisa de Stanford, né? A universidade nos Estados Unidos, que fez uma pesquisa sobre qualidade de vida. O que nos leva à qualidade de vida? A gente tem um conceito que muitas vezes a qualidade de vida é um processo genético. Depende muito da minha genética, meu avô foi assim, meu pai foi assim, ou depende muito do meu plano de saúde, ou do lugar, do contexto que você está. Que Santos é um lugar que é onde, né? Então, vou mostrar essa pesquisa de Stanford, vou pedir para o pessoal da produção, por favor, colocar a primeira tela aí, para você ver o que é, na verdade, a qualidade de vida, né? Essa pesquisa de Stanford mostra muito bem que a maior parte da porcentagem, a gente está vendo lá, tirou, né? Tirou, volta de novo. Voltou. Tá aí. O estilo de vida, veja lá, 53% do que prolonga a vida, que está ligado à qualidade de vida, evidentemente, é o estilo de vida. 53% é como a gente leva a vida, né? A sua maneira de carregar a vida. Assistência médica, 10%, genética é 17%, não é a maioria, como a gente sempre acha. O meio ambiente que você acabou de citar, 20%, está em segundo lugar, mas disparado em primeiro lugar depende da gente, né? É como diz aquela música Tocando em Frente, tem um trecho que ela fala assim, né? Cada um de nós compõe a nossa história, né? Cada um de nós é responsável pela nossa história. Essa responsabilidade da história está aí no estilo de vida que é 53%. Então compete a nós a buscarmos ser felizes. É aquele negócio, a vida é feita de opções. Você tem a opção de você estar bem ou não, a opção é sua. É a escolha, né? Se você fala assim, olha, está chovendo, né? Puxa, que chato está chovendo, você pode pensar, puxa, que legal está chovendo, há tanto tempo que não chove, que bom que está chovendo, né? Vai refrescar. Né? Mas é aquelas pessoas, a gente via no Facebook, né? Que calor infernal, depois chove, mas por que esfriou? Agora vou ter que sair de casaco. Sempre reclamando. Sempre reclamando, né? Então, essa parte, a gente começa a olhar as coisas pelo lado bom, isso vai carregando você com uma energia positiva, que isso vai te alimentando por uma situação muito boa, mais agradável, as coisas começam a conspirar a seu favor, o universo conspira a seu favor, quando você trabalha com essa energia assim. E não é uma visão poliana de ser, não é você também ser hiena e rir para tudo, não, é você entender que às vezes está ruim, às vezes está, né, tá melhor, mas você tem uma escolha de ser feliz, uma escolha de olhar diferente. Né, como é? Do limão fazer limonada, né? Isso é exatamente isso. Se alguma coisa ruim te aconteceu, essa coisa ruim pode virar uma coisa boa. Você pode tirar uma lição pode disso. Pode ser um alerta, né? Um alerta, muitas vezes eu agradeço, né? Muito obrigada por ter posto isso na minha frente,
porque por aquele fato pode te ajudar lá na frente. Não acontecer uma coisa muito maior, que aí sim vai te prejudicar, verdade. né? E é complicado quando a gente fala disso, ou fala de problemas, de pessoas que reclamam, porque também não dá para a gente quantificar, ou então dizer se é maior ou menor o problema de um ou de outro, né? Porque cada um entende o problema né, de um jeito, mas dá para você tentar mudar o jeito que você vê a vida, né? Com certeza. Eu queria mostrar agora, isso também é interessante, Renata, que fala sobre os telômeros. Acho que é isso que vem em seguida, pedir para a produção colocar a segunda tela, que é assim, né? Dos telômeros, é isso aí. Os telômeros aquele xizinho lá são os cromossomos. Tá. O telômero é aquela ponta vermelha que está na ponta dos cromossomos. O que a ciência está concluindo agora? A ciência está concluindo que essas pontinhas vermelhas chamadas telômeros são protetores do cromossomo. Na verdade, são sequências de DNA. Mas o que faz essa proteção com o cromossomo? Protege o cromossomo, ou seja, faz com que ele continue ativo, fazendo a duplicidade das células. E qual é a importância da duplicidade da célula? Você se manter jovem. Então, conclusão. Hoje percebemos que o estresse é o maior destruidor de telômeros, ou seja, destrói essas pontinhas que protegem o cromossomo, que é responsável pela duplicidade das células. Ou seja, quando você entra em processo de estresse, você envelhece muito mais rápido. É a ciência comprovando isso. Mas tem pessoas que mostram na cara a marca das suas, né, dos seus desgostos, das suas amarguras. Mas é isso, né? Os telômeros, eles são os responsáveis. Quando você tiver que xingar alguma coisa, xinga os telômeros. Mesmo que você não acerte o nome, que é difícil, vai xingando. Mas eu acredito totalmente nisso mesmo. A gente conversou aqui, o Dr. Rubens Amaral veio conversar com a gente sobre essa questão até de pressão alta, né? Porque da hipertensão, hipertensão, que é uma doença, né? Então, que está aumentando tanto, hoje até em mulheres, que antigamente não era tão comum, né? Crianças. É muito, e ele fala exatamente isso, para de falar que é genética, é só 10% da genética. A grande parte do que você, na verdade, você escolheu para sua vida, porque é o estilo de vida. É o seu estilo de vida. Que você leva, né? Eu vou para o intervalo, na volta eu continuo conversando com o Jadir, ele está mostrando para a gente até como a gente se permanecer jovem, ele está mostrando. Eu estou com uma dificuldade de falar. Antes de cortar a gente, eu só vou falar chamada para o próximo bloco. Vou mostrar uma pesquisa do Greg Braden nos Estados Unidos sobre o DNA. Essa é fantástica, parece coisa mística, mas não é, é ciência. Próximo bloco. E vocês me desculpem travar a boca, a pessoa já fala rápido e colocou aparelho nos dentes. Apesar de vocês não verem, eu estou com aparelho. Então ele trava meu lábio, às vezes quero falar uma coisa, ele prende. Eu já volto. Somebody
Hoje eu converso com o apresentador do Fronteiras da Ciência, Jadir Albino. E ele a gente começou o nosso programa ontem, hoje é a continuação do nosso bate-papo, muito gostoso. Muito obrigada por você estar aqui. Eu sei que você tem uma vida corrida, dá aula, tem o seu programa, dá as palestras, mas eu acho que é importante a gente ter esse bate-papo para as pessoas. Eu que agradeço o convite, viu? E ele está hoje, no programa de hoje, comprovando como é importante o lado que a gente não vê. É o lado que a gente não vê, como esse que eu vou falar agora, do Greg Braden. Que é o próximo, pode até se quiser a produção mostrar, né? A imagem é do Greg Braden com uma sequência de DNA, que é o seguinte, esse foi feito nos Estados Unidos uma pesquisa numa universidade, se não me engano foi no MIT né? Onde, o que eles fizeram? Pegaram uma pessoa, vou falar rapidamente, colocaram ela num quarto, arrancaram um pedacinho de tecido da pessoa, pode voltar a imagem para a gente, né? Só para ilustrar isso aí. Tá. Tirou um pedacinho de pele da pessoa, de tecido da pessoa, levou para o laboratório e começaram a pesquisar aquele DNA da pessoa. E viram que quando ele no quarto, estava cercado, fechado lá, não podia sair do quarto, porque fazia parte da experiência, fizeram com que ele ficasse calmo, tranquilo, colocaram para ele um filminho gostoso, uma música, um cheiro agradável, um suquinho, ou seja, deixaram ele numa situação bem tranquila. Quando fez isso, o que aconteceu com o DNA? O DNA simplesmente, ele se esticou, né? Perceberam isso, mas o DNA do laboratório, que não está mais com ele, não é aquele que está com ele, né? Está fora dele. Mas como é que pode, né? E aí fizeram o caminho contrário, começaram a deixar ele com raiva, colocaram música agressiva, um cheiro ruim no quarto, né? Começaram a irritá-lo no quarto e aí houve o caminho contrário do DNA, né? Ele se comprimiu. Que louco isso. Né? Aí falaram, será que por aproximação existe alguma interferência ainda pelo ar que a gente não enxerga? Porque aquele pedaço de tecido que arrancaram do corpo dele não está mais nele. Pegaram e levaram para uma outra universidade a 300 quilômetros de distância aproximadamente e lá se comportou exatamente igual. Quando ele ficava feliz, o DNA esticava. Quando ele ficava triste, ele se comprimia. Então, o que isso prova cientificamente? Que existe uma energia no ar. Alguma coisa que a gente não enxerga, mas que continua influenciando no organismo. Isso também prova que a gente pode, um está interferindo no outro, você está interferindo em mim, eu estou interferindo em você, e então a gente cria um clima, né? E esse clima que a gente fala, puxa, que energia boa tem aqui, ou puxa, que energia ruim tem aqui, tudo isso é movido por isso. A gente tem uma coisa que a gente joga para o ar que é desconhecido, que a ciência está começando a provar através desse experimento do Greg Braden. E tem um outro experimento, não sei se dá para falar nesse bloco, que eu acho que é interessante, que é do Masaru Emoto. Esse é bastante conhecido, esse já veiculou muito na internet até, mas eu gosto demais de apresentar porque é um dos mais extraordinários do Masaru Emoto, que é a próxima imagem que eu vou pedir para mostrar. Esse do Masaru Emoto é assim, através de moléculas da água, ele, com um observador eletrônico que é possível, um microscópio eletrônico que é possível ver em bastante amplitude a molécula da água, então ele mostra que quando você está num processo de oração, vamos jogar a próxima imagem do Masaru Emoto, esse é o Masaru Emoto que fez a pesquisa no Japão, né? Aquilo que está atrás dele é a molécula da água. Veja essas moléculas, é molécula de água isso aí, é uma foto da molécula de água, veja que é quase que uma flor, uma estrela, uma coisa muito bonita, com simetria perfeita, ao som de uma oração. Quando a pessoa está orando, não interessa a língua, porque é o sentimento que está ali, é o sentimento. Quando a oração é verdadeira, ela vem de dentro, ela dá um formato de equilíbrio total. Olha que imagem bonita. Vamos ver a próxima imagem. Pula a imagem, por favor. Aí está, né? E aí quando você tem um pensamento ruim, ou uma voz, um deles acho que é o experimento com a voz de Hitler, em momento de raiva, veja a molécula da água, como que é a foto da molécula da água, né? Dá mais uma, vamos jogar mais uma, acho que a próxima é com experiência com música. A música, era não tem a mais última uma? essa, Era a ele última? falou, é. Ah, é? Então faltou uma aí. Então tem mais uma que mostra quando você joga uma música, por exemplo, de Bach, uma música orquestrada, uma música bonita, volta a formar aquele equilíbrio perfeito, volta a formar uma simetria perfeita e ao som de heavy metal, novamente a imagem distorcida da molécula de água. Aí você fala, bom, mas e aí, o que isso interfere na gente? Muito, nós somos 70% água, né? O organismo humano é de 70% a 80% de água, então quando você emana
uma coisa boa através da palavra, através do pensamento, através do sentimento, através da oração. É uma coisa que vem de dentro. Eu acho que agora ele conseguiu. Conseguiu, tá aí, conseguiu, achou. Né? Então, da esquerda, ó, é o som de Bach, olha lá que bonito. Lindo. E a da direita é o som de heavy metal, veja, totalmente distorcido a molécula da água, né? Quer dizer, olha como nós, seres humanos, conseguimos interferir no outro através disso. Né? Então, quando alguém está pensando mal de você ali do teu lado, com certeza ele está emanando alguma coisa ruim que está influenciando nas suas moléculas de água, que está influenciando no seu organismo. Isso é ciência, por isso que a gente tem que ter o equilíbrio, principalmente em relação aos nossos filhos, quando a gente fala, ô moleque, você faz isso aí, você é um burro mesmo, né? Nossa, então você está interferindo demais nisso, né? Nós somos susceptíveis. Demais, né? Outro dia eu vou para o intervalo, mas outro dia até eu estava vendo uma campanha de alguma escola, não é campanha interna para os alunos, não me lembro qual foi a escola, e eles vão ter palestras, vamos supor, de meio ambiente e culinária, 2 atividades físicas, sexo e drogas. Pronto, já colocou o sexo junto com a droga, as 2 coisas, como se o sexo fosse coisa negativa, tá ligado, né? Está ligado a coisas negativas. Então, tem que tomar muito cuidado, realmente, até com essas associações. Eu vou para o intervalo, na volta tem mais Jadir aqui para vocês. Feels good, don't it? Listen. Yeah, this was your city. You did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, wanna do something right, but we can do something better. Ain't no time like tonight, and we ain't trying to save it for later. We stay out here living the life, yeah. Nobody cares who we are tomorrow. And you got that little something I like, a little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Take back the night. Ooh, don't know when the sun is rising next. Take back the night. So if the feeling's right, then raise your glass and let's take back the night. O Jadir Albino, olha só. Também, que é o Xará, é verdade. Eu também escuto dele em casa. Artista. Jadir é fantástico. Eu não, mas bom, ele né? Jadir Albino, que é apresentador do Fronteiras das Ciências aqui no Santa Cecília TV, todo domingo às 7 da noite, reprisa no sábado seguinte às 9 da noite. E hoje ele está mostrando para a gente alguns dos experimentos, algumas das comprovações da ciência da nossa energia, né? Do nosso viver bem, né? É verdade. Então, Renata, pode chamar Renata Sorrá? Não. Brincadeira. Pode ser a outra do Fantástico? Tem outra Renata? Eu não sei, eu não guardo. Mas, Renata, deixa eu te contar. Tem um experimento de Harvard, que essa é interessante, que foi assim, olha que coisa que eles fizeram. Eles tinham 200 vagas para um curso, se não me engano, foi de administração. E fizeram um vestibular para esse curso de administração. E tinham muitos candidatos, porque quem não quer entrar em Harvard, né? O top do mundo, Harvard e o MIT, né? E fizeram assim, pegaram os 200 primeiros colocados e dividiram em duas turmas, eram 2 classes de 100, e falaram assim, olha, esse daqui são os 100 primeiros colocados. E esse aqui é do 100º até o número 200, né, da classificação do vestibular. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um estereótipo que era o seguinte, olha, vocês são os 100 melhores, vocês são os 100 restantes. Claro que muita gente não passou no vestibular, mas criou esse estereótipo, um carimbo na testa, assim, do tipo, olha, vocês são os 100 melhores, vocês são os outros, né? E começou o curso. Na verdade, não foi isso que eles fizeram. Eles colocaram nessa classe aqui
o primeiro, assim, não, trocado não, foi assim, ó, o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo colocado, os ímpares. Tá. E aqui colocaram o segundo colocado. Então, o que aconteceu? Houve uma divisão homogênea, né? Ficou uma divisão igual. Então, não foi os 100 melhores e os 100 piores, né? Foi uma divisão idêntica, né? Mas eles jogaram esse estereótipo. Quando começaram-se as provas, depois de um tempo, percebeu que esse grupo que estava aqui, que eles falaram que eram os 100 melhores, o resultado deles nas provas era muito superior ao do outro grupo. Aí você vê o poder da palavra. Quando você diz, olha, né, você, menino, você não toma jeito, você é burro mesmo, ou você é um incompetente. Quando você está dizendo isso, você está jogando um carimbo na testa daquela pessoa e você está influenciando ela negativamente. Olha que experimento fantástico esse. É ciência. E isso a gente vê diariamente, né? Tudo. Eu trabalhei anos em escola, então isso era muito comum da gente ver. E realmente, aí eu brincava, olha, cuidado que ela vai querer manter a fama de mal. Né? Porque é aquilo, você falou para ela que ela é desse jeito. Então ela não vai, até por uma questão de não decepcionar. Porque você espera dela. Isso, então, até para não se decepcionar, é isso que você está esperando. O ser humano é carente e a gente vive de aceitação, até para não decepcionar, sem saber, você vai querer corresponder àquilo que a pessoa espera de você. Por isso que é importante, né, aquilo que a gente fala para os filhos e que fala para as outras pessoas. Né? É muito importante. As palavras são energias, é importante. A gente viu aí hoje como a música boa é importante, como as coisas boas, os pensamentos bons são importantes. E pessoas como o Jadir, ele não está na mídia, ele não está comunicador, apesar de engenheiro, à toa. Quando a doutora Silvia Teixeira escalou, né, há 16 anos atrás, para levar os mistérios, né, para as pessoas, através do Fronteiras, nada é por acaso, é porque precisa, e as pessoas, você deve ter ajudado muitas pessoas. Puxa, parabéns sim, né? pelo seu programa, pelo seu trabalho. E muito obrigada por você Obrigado e parabéns a você também com tudo de bom, que também já está no seu 10º ano. Agradeço a todo mundo, a sua equipe maravilhosa também, viu? Todos muito bacana. E você, sempre muito gentil. Obrigado, Renata. Obrigada. E obrigada a vocês pela companhia, mas logo, logo eu trago o Jadir de novo aqui no programa. Verei com o maior prazer. Programa Tudo de Bom. Oferecimento Osanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan. E Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome.